Meus queridos, como estão vocês, amados? Olha aqui o João mais uma vez. Hoje é dia 19, hein, mano? 19 de junho. O tempo passou rápido, né? Então eu queria conversar com vocês aqui sobre profecia. E eu vi principalmente aqui do Brandon, tá? Aqui eu tenho um link, vocês podem ver. Ele e a esposa dele aqui. E ele está falando, porque muitos falam também, os profetas estão falando, junho, julho e agosto, né, mano? As coisas vão ficar apertadas, as dores de parto vão aumentar. Nós sabemos que setembro já começa, pelo que parece mesmo, a grande tribulação, as dores, a angústia para Jacó. Mas sobre esse vídeo eu queria falar para vocês, esse aqui só é um resumo do vídeo, né? Então esse aqui, quando ele conversando com o Senhor, tem muitas palavras escritas aqui, a palavra que ele falou, que ele ouviu do Senhor, do Espírito Santo, quando ele estava falando. Nós alcançamos o ponto de não retorno, o ponto de não retorno. Outra vez ele falou, Mateus 24 está em força total. A gente sabe agora que Israel está em guerra, né? Que as coisas vão aumentar cada vez mais. Dores de parto está aumentando e está uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Então, o que eu queria falar é o seguinte, ele vai falar mais aqui mais tarde sobre isso. Vou esperar até ele falar sobre isso, tá? Com o medo das dores de parto, o Senhor fala, chegue mais perto de mim, aproxima mais e mais dele. Porque o inimigo está causando distração no povo de Deus e no mundo também, tá, mano? Para as coisas que estão acontecendo. Estamos chegando no tempo do nascimento do Filho, Apocalipse 12. Passou o ponto do nascimento, não vai voltar mais. Então agora vai acontecer mesmo, não vai ter, como o Senhor tem feito no passado, que ele tem prorrogado, né, o tempo, mas agora vai acontecer mesmo, né? Então, Deus Jeová falou: o retorno do meu filho é iminente. Glória a Deus, amado. O Senhor está para voltar em nós. Ore para os inocentes em Israel, Irã e outros lugares como a Ucrânia. Ore para os inocentes nesses lugares de guerra, em todo canto, né, mano? Muitos inocentes, lugares muito ruins. Não esqueça de colocar, lembrar das pessoas, tá? Mano? Não esqueça de lembrar das pessoas nesses lugares tão de guerra e etc. A guerra vai aumentar, e ele mencionou Ezequiel 38, 39. Você vai ficar alegre em saber que o Donald Trump, isso aqui é vindo de Deus, tá, mano? Eu sei que tem muitos irmãos políticos aí, mas se você está nesse canal já há um tempo, você vai ver que ele foi realmente criado para um tempo como esse. Você vai ficar alegre, acredito que o pessoal que está até mora nos Estados Unidos, que o Donald Trump está no poder porque ele é um líder forte. O Senhor disse para ele, ele falou, ore para o Trump e se alegre com ele. O Trump tem um sistema de liderança muito bom, né? Ele foi criado para um tempo como esse. Finalmente, ele falou, observe Cuba. Então, aqui é o Brandon orando em línguas, tá? E o Espírito Santo solta, né? Solta esses parágrafos para ele, aí eu passo o parágrafo aqui. A maioria, diz a outra vez, a maioria que vê a mídia estão atrasados. Você vê o que eles querem que você veja. Você ora pelo que passou ou está passando. Não fique correndo atrás do inimigo. Ore fora das mídias. O Senhor vai mostrar o que vai acontecer no futuro se você for ele. Então, o que o Senhor está falando, eu vou olhar aqui, ó. Pare de olhar por intermédio da mídia, da televisão. Quando orar para o que você vê na mídia, isso poderá ser tarde demais. Ore fora da mídia. Eles estão mentindo para você, diz o Senhor. Pare de correr atrás das notícias. Se você orar baseado na mídia, você está atrasado. Então, muitas pessoas veem o que acontece na mídia, e a mídia foi criada para você ver o que eles querem que você veja. Aí você vê uma coisa acontecer na mídia, a hora que você vai para orar. Muitas vezes já passou, tá, Matos? Muitas vezes não é é a distração que você está tendo. O Senhor fala, ande na frente do inimigo em vez de atrás dele.
É por isso que ele fala, suba mais alto em mim. A gente já sabe as coisas que vai acontecer, né? Então, ora parando guerras, ora parando essas coisas tudo. Você pode orar e se você orar baseado no que você vê na televisão, o Senhor fala muitas vezes você está atrasado. Quer dizer, você está atrás do inimigo, porque o inimigo criou uma coisa, vai e apaga. Aí o inimigo vem e cria um fogo, você vai e apaga o fogo. O inimigo vem e cria um fogo, você vai e apaga o fogo. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Aí o inimigo cria um fogo, você vai e apaga o fogo. O Senhor fala, chegue na frente do fogo, e não deixe o fogo acontecer. É isso que o Senhor está falando aqui, tá, mano? Suba mais em oração, aí depois ele viu um grande furacão surgindo. E o Brandon fala aqui, né? Ele faz resumo que o Espírito Santo fala para ele: não se distraia com as guerras, pois outras dores de parto, ou seja, a moeda eletrônica está surgindo. Esses dois estão acontecendo ao mesmo tempo. O inimigo está usando a guerra como distração. Essas dores de parto estão acontecendo ao mesmo tempo, estão em cima um do outro. Foi interessante isso. Eu estava até no trabalho, eu li, né, a mensagem da mídia. Não tem nada de errado você ler a mídia, né, mas o senhor fala para orar antes de você ver na mídia, né? E a mídia está falando dessas guerras, guerra, guerra. Aí eu fui em outro lugar na mídia, então um artigo bem pequenininho. Eu abri esse artigo em Miniguim que eles estão querendo legalizar a moeda eletrônica. E é bem pequenininho, estava assim no jornal, assim, eu tive de achar, eu imediatamente soube disso aqui que o senhor está falando, as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, o senhor falou que essas coisas vão acontecer tudo ao mesmo tempo, mas o Brandon viu a guerra acontecendo aqui, ele viu a moeda eletrônica acontecendo aqui, você está entendendo? Então a distração toda está sendo aqui nesse negócio de guerra, isso, aquilo, outro, enquanto essa coisa aqui, a marca da besta, essas coisas estão tudo sendo feitas aqui, ao longe do conhecimento do povo, ao escuro, tá, querido? É assim que o inimigo trabalha, no escuro, tá, Márcio? O senhor fala o tempo é curto, se divirta. Ah, sim. Ele fala o tempo é curto. Eu queria mostrar isso para vocês. Agora entrando em outubro, mano. É claro, está falando dos Estados Unidos. É em setembro. Deixa eu ver aqui. Não, é em outubro? Desculpa. E aqui é fall. Deixa eu ver aqui o fall. Legalmente, assim, when is the fall? Legalmente aqui nos Estados Unidos, quando é que é o fall? Começa o fall. É em setembro. Em setembro. Então, aqui já em setembro, o senhor já viu grandes finanças. Ele viu grandes finanças. Então, ele viu. Isso aqui é a transferência de riqueza do ímpio para o justo. As pessoas já recebendo essa grande finanças para fazer a colheita. Ele viu avanços coisas muito grandes acontecendo com a pessoa, que nem o brotar do Senhor na pessoa, tá, amados? Então, grandes milagres estão acontecendo aqui em outono. Deus está dando equipamento para você fazer o trabalho da colheita. O povo de Deus, 1%, como Deus tem falado, o corpo em geral, né, ao redor da terra vai ter o dinheiro suficiente para fazer a colheita. O Senhor fala o tempo é curto, ele fala se divirta, olha só. O Senhor fala se divirta nesse tempo, faça o que o seu coração deseja. É interessante que ele falou aqui. O Senhor falou para ele: o fariseu sempre aparece para trabalhar a alegria. O fariseu vai aparecer e tentar arruinar a alegria. O fariseu, para os que são novos, são aqueles que são tão grudados na Bíblia, tão grudados nas leis. E foi quem matou Jesus na época dele, né, querido? São tão religiosos, etc, etc. Então eles vão aparecer nesses grupos que estão fazendo a colheita, vai acabar a alegria deles. Certamente vai vir com Bíblias e etc, etc, porque você está dando dinheiro aqui, você tem que dar aos pobres, essas coisas assim, sabe? Os fariseus, é muito difícil para eles verem o amor ou o amor de Deus para as pessoas. Não. E o Brandon viu jatos, olha só, jatos lindos e muitas pregações. Então aqui está os filhos de Deus em pleno trabalho, fazendo a colheita. Muitos milionários, e isso será somente uma janela. E o que você vai fazer com essa janela é a pergunta que o Senhor tem para nós. O que você vai fazer nessa janela? Eu dei o exemplo de José.
7 anos de abundância, 7 anos de fome, esses 7 anos de abundância, né? Foi um tempo, o tempo específico para o tempo de José. Aqui nós teremos o quê? 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. E o senhor fala: o que você vai fazer com essa janela? Né? Vai pescar muito? Eu quero dar umas pescadas, dá saudade. Mas será que é só isso? O senhor fala: prepare e faça as coisas que eu lhe chamei para fazer. Você foi criado, meus queridos, antes da fundação da terra, para um tempo como esse. E o senhor fala com grande humildade para você: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ele fala: prepare-se e faça as coisas que eu lhe chamei para fazer. Há muitas distrações, pois o avivamento está para surgir. O inimigo está distraindo as pessoas e está mantendo as pessoas fora das igrejas, tanto agora como no futuro, tá, amados? E eu vejo esse inimigo encostando nos filhos de Deus e dando distração, né? Vai, ora, não sei do que, não sei para onde, faça isso, tudo baseado na verdade, né? E os irmãos não conseguem, eles não conseguem discernir que é a voz do inimigo, porque e acha que não é, porque ele está pedindo para orar, né? Então, eu acredito que muitos irmãos estão orando para um propósito que Deus não chamou o irmão para orar ao perigo, tá, queridos? Pensa um pouquinho nisso que eu falei para vocês. As pessoas vão para um canto, vão fazer isso, vão fazer aquilo, entre jejum para a coisa que o Senhor não pediu, mais. Então, eles estão, é assim que o inimigo distrai o corpo, e a igreja está dormindo, que o ponto focal da igreja, né, porque a gente não vai no Senhor e não pergunta para Ele qual é o ponto focal. O inimigo, se desfazendo como Deus, leva a igreja para dormir, né? Você vê muita oração, muito jejum, etc, 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 e, portanto, o Senhor fala que a igreja está dormindo. O inimigo faz isso facilmente, queridos, pretendendo ser Deus. Facilmente, irmãos. Facilmente. Eles põem. E agora ele está fazendo não só com a igreja, ele está fazendo com o mundo. O mundo está tão preocupado se um meteoro vai cair na cabeça deles, é isso, aquilo outro, é guerra, é isso, aquilo outro, que eles não vão nem para a igreja. E vai acontecer também quando a colheita estiver acontecendo, tá? O inimigo vai tentar manter as pessoas longe das igrejas, irmãos. Olha só. O Breno viu que muitos irmãos estão vendo alguma coisa muito, muito grande, está quase na hora de acontecer. Quando essa coisa muito grande acontecer, não vai haver mais dúvidas na cabeça das pessoas no tempo que nós estamos. Não vai haver. O senhor também já falou isso. Quando essa coisa grande acontecer, não vai haver mais dúvida. E o Breno viu isso, a Vig viu isso, o Erim, etc. Muitos profetas, sabe? Coisa muito grande está para acontecer. Já começando no tempo de julho, agosto e setembro, tá, mas E o Breno viu que em setembro, é o mês do término da era de aluguel de Adão. Quando Adão pecou, ele teve aquele período de tempo de 6.000 anos, né? E, e esses 6.000 anos vão acabar agora oficialmente em setembro, Rosh Hashanah, eu acredito que é assim que é pronunciado, na festa de trombetas. Na festa de trombetas acaba o período de tempo de aluguel de Adão, os 6.000 anos, oficialmente, irmãos. Fica na paz do nosso Deus, Pai. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor abençoasse essa mensagem, Senhor. E cobrisse ela com teu manto de invisibilidade, que nem o inimigo, nem o computador deles, nem as pessoas de má fé. Veja o conteúdo dessa mensagem, que a mensagem vai e quebre as muralhas ao redor dos corações da terra e todos saibam que o Senhor é um Deus bom, que nos amou e continua nos amando e vai sempre nos amar antes da fundação da terra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, sua família, seus amigos, amados. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.